Mateus capítulo 14, por favor, abra a palavra do Senhor, Mateus capítulo 14, e nós vamos ler então dos versos 34 em diante, 34, 35 e 36, aliás. Mateus capítulo 14, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, 14, verso 34, 35 e 36, finaliza, né, esse capítulo 14, esses versos que nós vamos ler aqui. E aí, com muita atenção, novamente, com muita reverência, porque a palavra de Deus está sendo lida e será exposta, né, ao nosso coração. Você pode acompanhar, e aí a recomendação de sempre é: mantenha a sua Bíblia aberta, tá certo? Eu sei que a Letícia é rápida aqui na mudança aqui da tela, né, do Data Show, mas mantenha aí, se você trouxe a Bíblia aberta também, é bom manusear a Bíblia, manusear a fim de ter familiaridade, né, com os textos também. Nem sempre nós temos esse recurso do Data Show. Quando não tivermos, né, algum recurso eletrônico, a gente pode usar também a Bíblia impressa. Eu uso os três ao mesmo tempo, e aí não tem erro, não é verdade? Mateus capítulo 14, verso 34 a 36, eu quero tratar um tema com vocês a respeito da diligência que nós devemos ter. A diligência que nós devemos ter, tá bom? Mateus 14, 34 diz assim: Então, estando já no outro lado, chegando à terra em Genezaré, reconhecendo-o, os homens daquela terra mandaram avisar a toda a circunvizinhança e trouxeram-lhe todos os enfermos. E lhe rogavam que ao menos pudessem tocar na orla da sua veste. E todos os que tocaram, ficaram o quê? Sãos. Tá bom? A diligência que nós devemos ter é o que vamos conversar. Curva sua cabeça, vamos orar ao Senhor mais uma vez ainda. Deus querido, Deus eterno, mais uma vez, Senhor, a Tua palavra que agora lida será exposta e certamente aplicada ao coração dos Teus filhos. Fala, Senhor, ao encontro do nosso coração, dê encontro ao nosso coração, nos ajuda, nos instrui, Senhor. Nós sabemos que a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. É por isso, Senhor, que nós depositamos toda a nossa confiança e dependência na autoridade que a Tua palavra diz a cada um de nós. Senhor, nos norteia mais uma vez, como tem feito aqui nessa casa de oração, para que possamos sair daqui edificados, Senhor, e praticarmos aquilo que aprendemos. Rogamos todas essas bênçãos, que nós venhamos diminuir e o Senhor venha crescer, não no nosso nome, muito menos no nosso mérito, mas no nome santo, precioso e bendito de Jesus. Amém. Irmãos, algumas perguntas, lendo um texto como esse aqui, que cabem a nós nessa noite, né? Dia do Senhor, noite de domingo, não é verdade? Relembre-se uma coisa, algum dia, você não precisa me responder não, mas vai pensando nisso. Algum dia na sua vida, você já se empenhou, vamos colocar assim, com tanto afinco, que você teve uma preocupação inteiramente voltada ao que você estava se empenhando? Pense por um instante aqui em algo que é preciosíssimo para você. Todos nós temos isso, não é? Algo que é preciosíssimo para você. E faça-se agora, sem me responder, é claro, as seguintes perguntas. Isso que você viu aí, que é precioso para você, que você acabou de pensar, você tem tido zelo com isso? Além de auto-responder, fazer essa autoanálise, essa pergunta respondida diretamente ao seu coração, você tem tido cuidado na aplicação ou na realização disso que você pensou aí, que é precioso para você, com máxima prioridade? Você tem priorizado isso? Tem colocado a prioridade disso, de fato, à frente? Uma terceira pergunta. Você tem estado aqui em prontidão para aplicação, para aplicar tudo que você tem, tudo que você é, a respeito disso? Vou acreditando. Grave essas perguntas no seu coração aí. Talvez, para algumas delas, você foi rápido em responder. Talvez outros irmãos que aqui estão, não. Estão pensando ainda nisso. Talvez outros ainda não saberão responder. Talvez até o final da pregação. Mas, meus irmãos, o fato aqui, estamos falando de diligência, a diligência que nós devemos ter. A diligência aqui é a constância, é o esforço, que resulta num trabalho cuidadoso. Num trabalho não passivo, mas ativo,
e persistente. Isso aqui é diligência, de forma geral. Então, naturalmente, pessoas diligentes, nós costumamos ver, analisar, enxergar, que elas terminam as suas tarefas. Não é assim? Pessoas diligentes terminam suas tarefas, porque elas têm aquilo como um alvo para se fazer e, naturalmente, vão empreender esforço para aquilo. Aquilo é precioso para elas. E aí, enxergue isso numa gama muito ampla, não só no sentido religioso, seja no trabalho, não é verdade? Seja no convívio familiar, não é? Pessoas diligentes geralmente terminam a tarefa. Geralmente. Tá certo? Mas, além disso, essas pessoas diligentes, elas não desistem facilmente daquilo que tem às suas mãos no que é possível ser tratado, no que é possível fazer. Evidentemente que nem todas as coisas nós conseguimos fazer. Nem todas as coisas da nossa vida, ou em todas as áreas da nossa vida, nós teremos uma diligência 100%. Seria impossível. Se alguém aqui disser isso, basta então que nós oremos para que algum anjo desses aí, não é verdade? Pegue a mão dessa pessoa e leve para o céu direto, porque, não é verdade? Nas áreas das nossas vidas, nós devemos ter diligência, mas não quer dizer que nós teremos diligência em todas as áreas da nossa vida, 100%. Tudo bem? Mas vá perguntando isso aí, vá respondendo ao teu coração. A Bíblia aqui, ela usa a palavra diligência de diversas maneiras. Talvez seja algo que a gente não tenha se atentado a respeito disso que nós vamos falar hoje. Mas nem sempre num sentido positivo. Nem sempre quando a Bíblia fala a respeito de diligência, é num sentido positivo. Tem sentido positivo? Tem. Mas são todas as vezes? Não. Grande parte das vezes o sentido não é positivo. Naturalmente negativo. Veja, um provérbio, né? Um ditado, se assim podemos chamar, e aí, claro, afunilando para a Bíblia Sagrada, um provérbio que expressa essa verdade geral que eu acabo de falar para vocês, na vida cotidiana, no fato da diligência, fazer bem, por exemplo, e o contraponto de fazer mal, é Provérbios capítulo 10, verso 4. Provérbios capítulo 10, no verso 4, está dizendo aí o quê? O que trabalha com a mão remissa, veja bem, empobrece. Tá certo? O que não é diligente, tá bom? No trabalho, com a mão remissa, deixa eu trazer para o português claro, braço curto, conhece essa expressão? Braço curto, tá certo? Empobrece. Tem uma vírgula aí. Mas a mão dos diligentes, dos que executam a tarefa, dos que trabalham com afinco, com esforço, tá certo? Vem a enriquecer-se. Essa versão revista é atualizada. Eu não sei se tem aí a nova Almeida atualizada. Tem? NAA. Põe aí nessa versão, mesmo texto. NAA é uma outra versão, é uma base da revista atualizada na linguagem um pouquinho mais atual. Olha o que está escrito. Quem trabalha com a mão ociosa, tá claro aí, não tá? Fica pobre. Mas o que trabalha com diligência enriquece. Há um outro texto bíblico que fala, olha, aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é apto do reino dos céus. Não é apto. Ou seja, o que põe a mão no arado e não é diligente, não é apto a estar com Cristo. Ok? Olha só, esse provérbio nos diz claramente que aqueles que trabalham diligentemente certamente colherão um bom resultado. É isso que está dizendo. Claro que em tudo é Deus que abençoa. Eu não estou falando aqui que são obras do nosso próprio mérito, não. Até porque para você trabalhar, né, a tua capacidade intelectual, física até, existem trabalhos braçais, não é? E que qualquer que seja o trabalho, antes de tudo isso, foi Deus que condicionou essa capacidade a você. Lógico. Provérbios é um livro sapiensal que está falando da sabedoria do alto para o ser humano. Não poderia ser diferente disso. O que está dizendo aqui é que certamente quem trabalha com diligência, eles colherão bons resultados, bons frutos. Mas os que se recusam a trabalhar diligentemente, eles sofrem consequências. Sim ou não? A pobreza discriminada aqui, é uma delas. E a pobreza gera uma série de outras questões, não é verdade? Veja bem, ser um seguidor, irmãos, de Cristo Jesus, também é algo aqui que nós devemos buscar de forma diligente. Sim ou não? Ou não? Sim ou não? Ser um seguidor de Cristo Jesus é algo que nós devemos nos esforçar diligentemente para sermos. Sim ou não? Aquele que quiser vir após mim, autorrenúncia. Negue a si mesmo, autorrenúncia. Tá certo? Tome a sua cruz, diária inclusive, e
siga-me. Ele não está seguindo no curso do mundo. Ele está seguindo na contramão do mundo. O evangelho é contra a cultura. Tudo bem? A falta de interesse de alguns chamados crentes, e chamados, é isso mesmo, tá certo? Crentes nominais, tá certo? Em seu relacionamento com Deus, não encontra lugar na Bíblia Sagrada. Não tem. Não tem. Em vez disso, Jesus deixou claro para nós que aqueles que desejavam ser seus discípulos tinham que fazer tudo de forma diligente. Diligentemente. Se não buscarmos diligentemente, por exemplo, a justiça e a obediência de Deus, falharemos? Falharemos. O mundo, para nós, em seus princípios e valores, ele é totalmente atraente. Tem uma turma que diz aí, olha, no mundo não tem nada que presta. Quem diz? Tem sim. Tá certo? Mas nada disso vai ser bom para nós, evidentemente. O mundo tem muitas coisas atraentes. Tem. Tá certo? Mas Jesus, quando ele é questionado por um mestre da lei a respeito disso, ele enfatiza totalmente contrário aos princípios e valores do mundo. Mateus capítulo 22, na revista atualizada, verso 36 a 40, olha o que está escrito. Mestre, um doutor da lei, né? Qual é o grande mandamento da lei? Vocês acham que ele não sabia? Ele era mestre da lei. Vocês acham que ele não sabia? Sabia. Estava querendo pegar Jesus no pulo. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? O que é que nós devemos ser mais diligentes, se pudéssemos falar assim? Respondeu Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Ele perguntou o grande mandamento. Jesus respondeu e na sequência respondeu outro que ele nem perguntou. Olha o que está no resto do texto. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Toda a lei e os profetas. Tudo que você vê como lei, tudo que você vê aquilo que foi profetizado, resume aqui. Amar ao Senhor acima de todas as coisas, resumindo. E ao próximo como a ti mesmo. Ok? Em outras palavras, o objetivo final da vida é amar diligentemente ao Senhor. Ok? Quanto à diligência, irmãos, a gente sabe que ela é a base de tudo que nós fazemos. Quando nós decidimos agir de maneira certa, nós estabelecemos aqui alguns padrões que nos conduzem à excelência da fidelidade a Deus, não da plenitude da santidade. Eu não estou dizendo isso. Não de o 100% da diligência em todas as áreas da nossa vida. Mas a observância disso daqui remete-nos a compreender os estatutos de Deus. E veja, Mateus capítulo 14, que é esse texto que nós lemos aqui, contém uma série de eventos a respeito da vida de Jesus, do ministério terreno de Jesus, incluindo aqui a execução de João, o Batista, o primo de Jesus. Está aqui nesse capítulo, tá certo? No capítulo 14. Inclui aqui também nesse capítulo 14 a alimentação de 5.000 pessoas, Jesus andando sobre as águas. Nós temos uma série de coisas nesse capítulo aqui. Só que, após tudo isso, aí chegando no fim do capítulo, que são os textos finais que nós lemos aqui, no final do capítulo, encerrando esses eventos descritos aqui, depois de chegar do outro lado, né? Lá do mar, ou lago, como de fato é um lago, lago de Genezaré, Jesus aqui e seus discípulos, ele continuou o ministério deles. E muitas pessoas vêm até Jesus. Elas vêm até Jesus, para quê? Para serem curadas. Olha o ponto de conexão que tem exatamente com a diligência. Preste atenção. O capítulo aqui termina, você leu aí no texto, com Jesus curando os enfermos e os aflitos. Sim ou não? Você leu aí no texto? Quer ler de novo? Está lá na tela. Olha lá, 36. E rogavam que ao menos pudessem tocar na orla de sua veste. E todos que tocaram ficaram sãos. Ok? Ficaram sãos, não é? Olha que interessante. Muitas pessoas que foram a ele, todos os que pelo menos foram a eles, foram curados. Ficaram sãos. O capítulo então termina com Jesus curando essas pessoas, tocar na orla da veste de Jesus. Se ouviram falar do outro milagre ou não está imposta aqui, tá certo? Daquela mulher do fluxo de sangue, isso não está imposta aqui. Mas o fato é que eles ficaram sãos. Ao menos tocando a orla, os que tocaram em Jesus ficaram sãos. Capítulo 14 destaca aqui, irmãos, o poder e a compaixão de Jesus com as pessoas.
incluindo no sentido salvífico, bem como aqui a importância da fé. Então, nenhum cristão ele pode viver adequadamente os valores do reino de Deus se ele não procurar constante e sistematicamente compartilhar o amor de Jesus Cristo para com o próximo. Isso é ser diligente. Você lembra dos mandamentos? Amar a Deus acima de todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. Isso é ser diligente? Sim. Isso resume a lei? Sim. Isso resume as profecias? Sim. Como é que eu partilho isso? É onde Jesus fala. O ponto aqui, irmãos, é que algumas outras questões também nós devemos responder antes de nós aplicarmos aqui algumas lições. Quais outras questões? Bom, você viu que Jesus passou por outro lado de Genezaré e curou pessoas inúmeras. Não está dizendo o número aí. Todos os que foram até ele. A pergunta é, ser diligente, nós devemos ser sim. Agora, você tem sido diligente pelos perdidos? Você tem tido preocupação com as almas? Essa é a pergunta. Partilhar o amor ao próximo também é isso. Além disso, você tem alguma paixão, e não só compaixão, paixão pelas almas? Há aqui diligência em sua vida no tocante à apresentação do Evangelho de Jesus. Quando você pensa em seus entes queridos, eu estou pensando naquele meu primo, naquele meu tio, no meu pai, na minha mãe. Quando você pensa neles, você tem sido diligente em apresentar o Evangelho a eles? Quando você pensa nos seus amigos, você tem sido diligente em apresentar o Evangelho? Quando você pensa, não só dos de perto, mas aquelas milhares de pessoas, que nós nem sabemos contar quantas são, milhares de pessoas que precisam ouvir e serem chamadas pelo Evangelho genuíno, você tem sido diligente? Ou você tem sentado eternamente, ou deitado eternamente no berço esplêndido, ao som do mar, à luz do céu profundo, não é? Como é que você tem agido? Tem sido diligente? Diligência é empreender esforço. Diligência é terminar a tarefa. Diligência é cumprir o que foi proposto. Lembra que eu falei no começo? Tem muitos crentes nominais por aí fora. Tem muito. Está cheio. Quanto tempo as pessoas, irmãos, têm que estar na sua companhia? Seja lá na escola, seja lá no trabalho, no seu convívio social, até que você fale do amor de Cristo para elas. Quanto tempo? Às vezes tem gente que está na nossa vida há 30 anos e nós nunca falamos nada do Senhor para essa pessoa. Isso é diligência? Não. Quanto tempo as pessoas têm que estar no nosso ambiente de convívio social? Não estou falando só na igreja, é fora da igreja. Existe uma questão missionária e uma questão missiológica. São duas coisas distintas. Tá certo? A missiológica, trazendo em miúdos, é apresentar o Cristo fora da igreja. É sair dessas quatro paredes e apresentar Cristo lá fora. Temos sido diligentes? Pois bem, sobre isso e com base nisso, e no texto que lemos, é que eu quero tratar então algumas aplicações práticas para ajudar você a responder a pergunta. E você vai responder para você mesmo, não é para mim. Tá certo? Em primeiro lugar, irmãos, o primeiro aspecto aqui da diligência cristã que nós devemos ter como fator norteador ou como norte é, primeiro, identificarmos a real necessidade dos perdidos e reconhecermos que a única solução é Cristo. A gente precisa identificar a necessidade daqueles que estão perdidos e sabermos, compreendermos que a única solução é Cristo. É chover no molhado? É. Mas nem todo mundo tem essa diligência. É simples. É o feijão com arroz? É. Mas nem todo mundo caminha por aí. Tá certo? Olha o verso 35, que está dizendo lá para nós. Reconhecendo os homens daquela terra, mandaram avisar onde? Só lá na igreja deles. Foi assim? Hã? Talvez na casa deles só. Foi desse jeito? Toda a circunvizinhança. E trouxeram-lhe todos os enfermos. Nós temos aqui uma descrição de muitas pessoas, né? Inclusive, se fôssemos trazer para o cotidiano, muitas delas estão ao nosso redor, cuja salvação nós precisamos estar profundamente preocupados. Ou não? Ué, porque se nós não estivermos preocupados, nós estaremos pecando. Sabe como? Sendo egoísta. O egoísmo é pecado. Sim ou não? Se nós não quisermos partilhar o amor de Cristo com as pessoas e naturalmente sua justiça, nós seremos egoístas. Somente isso. Frequentadores de culto. Somente isso, mais nada. Tá certo?
Olha, se nós fizermos a pergunta aqui, qual é a real necessidade dos perdidos? Qual é a real necessidade dos perdidos? Como esta parte das Escrituras que nós lemos aqui nos ajuda a responder isso? Nós temos pelo menos 2 fatores aqui, irmãos, nesse primeiro ponto. Pelo menos. O primeiro, eles estavam doentes. Está no verso 35. Olha lá. Reconhecendo os homens daquela terra, mandaram avisar toda a circunvizinhança e trouxeram todos os que estavam maravilhosamente bens. Estavam enfermos. Eles estavam doentes. Eles mandaram avisar essa turma lá. Traz todo mundo. Muitas pessoas hoje, irmãos, elas podem ser religiosas. Pode. Elas podem ser até respeitáveis em viver suas vidas moralmente, decentemente corretas. Sim. Mas isso não salva. Tá certo? Cada alma não salva aqui, no mundo inteiro, nessas 8 bilhões de pessoas que temos, salvo as exceções, né, daqueles que são de Cristo. Cada alma que conhecemos, é claro. Cada alma não salva aqui está doente pelo pecado. O pecado é uma doença, entenda dessa forma. Está doente. Ao menos aqui que sejam curadas. E a perspectiva é realmente um fim fatídico se não forem curadas. Lembra que eu falei? A primeira coisa que nós devemos fazer como fator norteador é identificarmos a real necessidade dos perdidos. E reconhecermos que a única solução é Jesus. Romanos capítulo 6, verso 23 diz assim para nós: porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A primeira necessidade do homem, irmãos, é perfeitamente ser curado através da fé no Senhor Jesus. Não tem outra coisa. Ser diligente é exatamente identificar isso. Identificar essas pessoas e apresentar Cristo a elas. Efésios capítulo 2, verso 12 diz assim: naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Multidões, irmãos, de pessoas, elas vivem, ficam doentes e morrem. E aí você pode entender isso no aspecto físico, mas se você trazer isso no sentido espiritual, elas já estão nascidas mortas, vamos colocar assim, mortas em delitos e pecados, precisam desse antídoto, precisam dessa vivificação através da ação do Espírito Santo, e é Ele que faz isso. Nós só apresentamos o Evangelho, tá certo? Muitas pessoas sem Deus e sem esperança. E às vezes a gente passa, tá tudo certo, aconteceu nada, tá tudo bem, eu vou lá no meu culto no domingo e já acho que cumpriu o protocolo, o ritual, tá muito bem. Se alguém pensa desse jeito, irmãos, é um pensamento farisaico. Desculpe falar, mas é um pensamento de fariseu. Pode servir para mim ou para qualquer um outro. Se eu achar que o culto do domingo é um protocolo, irmão, nem venha, vá fazer outras coisas. Percebe? Nós não estamos aqui num ajuntamento simplesmente para olharmos uns para os outros, tomar um cafezinho ali. Absolutamente. Nós somos diligentes em cultuar ao Senhor, aprendermos e praticarmos com os que estão lá fora perdidos. Passa a semana inteira. Quantas pessoas... Você não precisa responder para mim não, tá? Quantas pessoas você falou de Cristo nessa semana para elas? Quantas? Você teve contato com uma série de pessoas. A não ser que você esteja lá no BBB, não é? Você teve contato. Mas, de repente, seria muito radical ao falar na semana. E no mês? No mês. Bom, abril está em 21 hoje, é isso? 21? Nos 21 dias de abril, quantas vezes você falou de Cristo para as pessoas? Oportunidade eu sei que você teve, eu não tenho dúvida. Isso aí você não precisa nem me responder, porque eu sei que você teve oportunidade. Quantas vezes você falou? Quantas vezes eu falei? Esse é o ponto. Tem pessoas que estão vivendo sem esperança. Sem esperança. Sem esperança alguma. Mas a segunda questão ainda nesse primeiro ponto, de identificar a real necessidade dos perdidos, né? E saber que só Cristo é a solução, eles não somente estavam aqui doentes, enfermos, vamos colocar assim, mas eles também estavam longe, à distância. Não é o que está escrito aí? Verso 35. Reconhecendo os homens daquela terra, mandaram avisar toda a circunvizinhança. Eles não estavam todos reunidos aqui, seria fácil. Não estavam perto. Toda a circunvizinhança remete a que tinham mais pessoas que não estavam ali naquele momento que eles reconheceram Jesus. Percebe?
tinham pessoas que estavam distantes. Os homens daquele lugar mandaram a mensagem a toda a região da circunvizinhança ali, o que indica a distância. E tinha tantos metros, tantos quilômetros, o bairro, a aldeia, a cidadela. Eu não estou falando disso. Estou falando geograficamente, distante, mas no sentido espiritual. Percebe? Estavam distantes. Eles estavam distantes do Senhor no sentido geográfico? Sim. Era verdade para eles, é verdade para multidões hoje em dia. Mas o ponto é, e no sentido espiritual? Eles estavam mais distantes ainda. Mais distantes ainda. Não era geográfico só o aspecto aqui. Era espiritual. Muitos nos nossos dias, irmãos, na nossa geração, vamos dizer assim, estão aqui em grande parte crescendo sem qualquer conhecimento de Deus e do Evangelho. Sem qualquer conhecimento. Não são poucos, não. Esses dias atrás eu estava conversando com um jovem assim, 20 e poucos, 28 anos, 29 anos, conversando com ele, falando, rapaz, você é novo convertido? Não, a vida inteira na igreja. A vida toda na igreja, não sabe nada do Evangelho de Cristo Jesus, não sabe quem é Jesus. Como é que ele vai apresentar esse Evangelho a alguém? Percebe? Tem muita gente na nossa geração que está crescendo fisicamente, sem qualquer conhecimento espiritual do Evangelho da graça de Cristo Jesus. Não é? Evangelho aqui que salva. Evangelho que traz essa cura espiritual. Há aqui uma terrível oposição à Bíblia Sagrada. Ao ponto, por exemplo, de nós ouvirmos que nós temos que adequar ao Evangelho para atingir uma geração ou outra. Não, senhores. O Evangelho não muda. Somos nós que nos adequamos ao Evangelho. Não é o Evangelho que se adequa às pessoas. Absolutamente não. Está redondamente equivocado. Daria até um bom corte isso, viu, para a gente divulgar. Está redondamente equivocado quem pensa nisso. Redondamente equivocado. Meus irmãos, muitos dos nossos dias aqui estão crescendo sem qualquer orientação de conhecimento de Deus, porque não ensinam mais a palavra. Ensinam qualquer outra coisa, menos a palavra. Apresentam qualquer outra coisa, menos o Evangelho. A revelia de que vamos ajuntar o povo. E quem disse que nós queremos ajuntar o povo? Eu não tenho crente, nem você tem. Quem tem crente é Jesus. Queridos irmãos, quão preocupados nós precisamos estar com as multidões. Nós devemos ter aqui a preocupação e a diligência que Jesus mostrou. Qual foi a preocupação e a diligência que Jesus mostrou? Mateus capítulo 9, verso 36. Está lá. Olha a diligência que ele mostrou. Vendo ele as multidões, ele se preocupou, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Olha o que Jesus fez. É a mesma diligência que nós devemos ter. Quando a gente olha para o cenário aí afora, nós devemos nos preocupar, nos compadecermos dessas almas que estão caminhando a passos largos para o inferno, porque são ovelhas que não têm pastor. Apresentarmos a graça de Cristo para elas. Você está conseguindo responder? Quantas vezes na semana você falou do amor, da justiça de Cristo? No mês? Você está sentindo vergonha? Ou você está alegre? Não, eu estou alegre, eu estou cumprindo isso. Segundo lugar, o segundo aspecto aqui da diligência, irmãos, cristã, o segundo aspecto, que nós devemos ter como norte, fator norteador, é o seguinte: quando é que realmente nós começamos a nos preocupar com as almas dos outros e quando essa preocupação se manifesta de fato? Verso 35 também responde para nós. Gravando bem na memória. Reconhecendo os homens daquela terra, Genezaré, do outro lado, mandaram avisar a toda a circunvizinhança e trouxeram-lhe todos os enfermos. Bom, foi quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, quando eles conheceram Jesus, reconheceram Jesus, foi aí então que eles mandaram a mensagem a toda a terra. Percebeu ou não? Opa, é Jesus. É Jesus? Manda avisar todo mundo. Foi isso. A sequência é essa. A ordem é exatamente essa. Quando eles reconheceram que era Jesus, de fato, toda aquela região circuncidante, avisa todo mundo.
Vamos avisar todo mundo, vamos espalhar a notícia. É fácil ver o que aconteceu aqui. Esses homens, eles foram atraídos pelo nome e pela presença de Jesus. Sim ou não? Eles foram atraídos pelo nome e pela presença do Senhor. E quando atraídos, quando eles reconheceram Jesus, imediatamente eles foram diligentes. Eles ficaram preocupadíssimos com a possibilidade de outros também encontrarem Jesus. Ou não? Eles reconheceram Jesus, manda avisar. Se eles quisessem só para eles, mandavam avisar. Manda avisar. Quem a gente reconheceu, a gente quer que esteja com eles também. Foi isso que eles fizeram. Ação diligente. Isso é o que sempre acontece, né, irmãos? Saber e ir andam juntos. Ah, eu sei, mas se você não foi, não adiantou nada. Ah, eu vou, mas não sei, também não adiantou nada. Tá certo? Uma visão bem definida, sem intencionalidade de transformar em ação, não passa de idealismo. Somente ação, sem uma visão bem definida, bíblica, é ativismo religioso. Saber e ir andam juntos. Não está desassociado. Eu sei, então eu vou. Eu sei quem é Cristo, então eu falo dele. Percebe? Quando realmente, irmãos, nós conhecemos Cristo, nós iremos de fato por Ele. E a medida em que o conhecemos determina a medida em que iremos. Daniel capítulo 11, verso 32 diz assim: aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Aqui está, então, a qualificação, que é também um incentivo para buscar o perdido. Está aqui a qualificação. Que é aqui conhecer o Senhor pessoalmente, intimamente e sequencialmente, depois de conhecer, compartilhar as verdades inabaláveis. Como é que eu vou apresentar alguém para outra pessoa que eu nem conheço? Como é que eu vou apresentar alguém que não sei nem o gosto dela? Sei lá, o cara não come macarrão, aí eu vou lá e faço macarronada. Tem sentido? Estou falando em coisas do dia a dia, né? Mas nas coisas espirituais, como é que se eu não conheço o Senhor espiritualmente? Como é que eu vou apresentar Ele para alguém? E aí, rapaz? Você é novo convertido? Não, eu estou desde criança na igreja. Aqui está a qualificação. João capítulo 1, verso 40 a 42. Esse texto aqui fala de dois discípulos que eram de João Batista. Eles passam então a seguir Jesus. Olha o que está escrito, João 1, 40 a 42. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinha ouvido o testemunho. Olha o que eles fizeram. Eles ouviram o testemunho, percebe? Ouviram o anúncio disso. Que tinha ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu irmão, Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. Ele levou quem a Jesus? Olha lá, Simão. A Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Ou seja, ele ouviu, ele foi lá no irmão dele e falou: rapaz, Messias, vem cá, vou te levar lá. Ele não foi egoísta. Você percebe aqui, ó? Levou lá o Simão. Chegou lá, Jesus falou: tu és Simão. Já deu a ficha técnica toda do camarada ali, né? Quando as pessoas falam em conhecer, irmãos, a Jesus, elas se referem a ter um relacionamento com Ele. Esse é o ponto. Romanos capítulo 12, verso 2, diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso significa, irmãos, e esse texto está dizendo exatamente isso, essa é a exegese do texto. Isso significa que a transformação espiritual começa na mente e no coração através da ação do próprio Espírito Santo em nós, claro. Uma mente aqui dedicada às coisas do mundo e às preocupações produzirá uma vida lançada de um lado para o outro, fica balançando de um lado para o outro, em relação às tendências da cultura. Percebe? Mas uma mente aqui dedicada à verdade de Deus produzirá, irmãos, uma vida que não se limitará ao tempo
não se limitará a gerações e nos direcionará a compreendermos qual é a boa, qual a agradável e qual a perfeita vontade de Deus. Não são os argumentos, preste bem atenção, não são os argumentos sociológicos, não são argumentos sociológicos, ou distorções sobre a adequação da Bíblia à realidade cultural presente, que nos fazem aqui ter essa diligência, não são. Ser cristão é muito mais do que saber sobre Jesus. Ser cristão é conhecê-lo pessoalmente. Jesus falou da necessidade de conhecer o Salvador quando ele orou. O próprio Jesus falou, João capítulo 17, na oração sacerdotal, verso 3. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviastes. Como é que você pode conhecer Jesus, irmãos? Romanos capítulo 10, verso 9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. E aí? Essa é a receita. Você deve acreditar que Jesus é o Senhor e que ele ressuscitou dentre os mortos. A razão aqui pela qual Cristo morreu foi para pagar o preço pelos nossos pecados. Foi essa a razão. Sem a cruz, irmãos, não há compreensão que leva ao arrependimento, e parece-me que a cruz não é o foco em teologias liberais atuais que intentam desfigurar quem Jesus é, para adequar ao bel sabor e ao bel prazer das pessoas. Bíblia continua sendo Bíblia. Os argumentos bíblicos continuam sendo argumentos bíblicos. Ela será pregada, goste quem gostar, doa quem doer. Quem pensa que o evangelho tem sua base em argumentos sociológicos, não compreende o problema fundamental do ser humano e o objetivo central de Deus para a humanidade. Não compreende. Sequer talvez tenha conhecido o Senhor, para pensar que argumentos sociológicos podem resolver alguma coisa. Quando é então que essa preocupação se manifesta? Se realmente nós temos a paixão pelas almas e a preocupação pela salvação delas, nós devemos agir. Os versículos 35 e agora 36 também que lemos, dizem: quando os homens daquele lugar o reconheceram, eles fizeram algumas coisas. Eu vou citar elas aqui. Quando eles reconheceram, eles fizeram algumas coisas. Eles procuraram, está no verso 5. Reconheceu que é Jesus? Opa, eles procuraram, está aí. Eles saíram por toda a região da circunvizinhança, em busca daqueles que necessitavam do toque curador e restaurador do Senhor. Eles fizeram exatamente isso. Diligência. Diligência. Eles vasculharam aquele distrito em busca das almas necessitadas, os enfermos citados ali. Essa é a comissão que o Senhor deu para nós, não é? Ide, ou indo, né? Seria o correto, na nossa versão ide. Ide por todo mundo, pregando, ou pregai, como diz aqui no texto, o evangelho a toda criatura. É diligência. Não é só para quem eu gosto, ou quem desgosta. É grande comissão. Nós somos comissionados a isso. Reconheceu Jesus, conheceu ele, e fazer exatamente isso. Procure pessoas por aí. E tem, viu? E não precisa nem ser uma agulha no palheiro, não. Tem bastante. Procura. Faça igual eles. Eles fizeram isso. Reconheceram Jesus, procuraram. Charles Thomas Studd, com 2D no final, né? Mudos. Talvez vocês não conheçam. Ele era muito rico. Ele deu a fortuna e a saúde dele por Cristo. Diferente dos outros missionários, que geralmente não são ricos, esse daqui era rico. De família rica, pai rico. Ele doou toda a fortuna dele para missões. E também a saúde dele. Ele foi um missionário inglês que fielmente serviu ao Salvador Jesus lá na China, na Índia e na África. Ele teve esse leque aqui, ó. C.T. Studd, né? Como ele é conhecido. Charles Thomas Studd. Ele deu os seguintes conselhos aos missionários da África Central. Abre aspas, eu trouxe aqui para vocês. Estava lendo a literatura dele. Divulguem o evangelho simples por todo o vosso vasto distrito e façam com que cada alma conheça o caminho da salvação e tenha uma boa oportunidade de ser salva.
O lema dele era esse aqui, ó. Abre aspas. Se Jesus Cristo é Deus e morreu por mim, então nenhum sacrifício que eu fizer será demais para ele. E a gente fica buscando argumento sociológico, né? Para definir o que é e o que não é. Ah, mas isso hoje é assim, aquilo... Vai ver se eu estou na esquina. É Bíblia, irmãos. Se não tiver Bíblia, não tem conversa. Além disso, eles trouxeram as pessoas. Eles não só procuraram as pessoas, mas trouxeram as pessoas. Procurei, achei, e agora? Traga! Horas. Trouxeram as pessoas, não está aí? Olha lá o texto. Não está escrito isso? Vamos ler lá. Ó. Quantos homens... Aqui, ó, verso 35. Reconhecendo os homens daquela terra, mandaram avisar a toda a circunvizinhança e trouxeram os enfermos. Eles trouxeram. Essa palavra trouxeram aqui indica uma ênfase que nós devemos, veja o que eu vou falar, com a graça de Deus, orientá-los, em trazê-los para estarem expostos a Cristo, não a nós. Esse microfone, ele não deve produzir fãs. Esse microfone tem que produzir discípulos, não meus, de Cristo. Se esse microfone produzir fãs, então, meu irmão, o evangelho está longe de ser o de Cristo. Eu tenho que trazer as pessoas, convidar as pessoas para nós aqui num ajuntamento cultico, num PG, nas oportunidades que eu tenho, mas eu tenho que trazer. Eu reconheci, eu vi quem é, poxa, vou levar, vou trazer. Diligentemente. É importante ir até eles. Claro que é. Procurá-los. Mas o trabalho de resgatar, envolve mais do que simplesmente ir até aqueles que estão perdidos. Eu vou, mas está aí agora. Resgata. As almas devem ser levadas a Cristo. Um pecador aqui, irmãos, não se contenta apenas em pescar. Você já viu um camarada assim? Eu vou lá, eu fico pescando lá. Não, ele quer pegar o peixe. Ele pesca, claro. Fica irritado quando não pesca, né? Quando não traz o peixe. E quando pesca um peixe, até aumenta, né? Pescar. Mas ele só vai ficar satisfeito quando ele pescar o peixe, quando aquele peixe mordeu o anzol. Nós devemos ser pescadores de homens, né? Eu e você, irmãos, não devemos apenas nos contentar em contar aos outros sobre o amor do Salvador. Tudo bem, essa é uma forma. Contar, falar. Nós devemos buscá-los pela graça de Deus e trazê-los. Precisamos. Esse lugar aí, ó, que está vazio, olha para o lado aí. Tem lugar vazio aí hoje? Tem? Faltaram algumas pessoas, naturalmente. Estão doentes. É o lugar que está faltando aí daquele perdido que está lá fora. Que talvez nós não trouxemos. Até falamos, mas não trouxemos. Precisamos trazermos. Precisamos. Vamos ler um texto? Lucas capítulo 5, verso 17 a 26, rapidamente. Vamos ler esse texto. Tem uma televisãozinha ali, mas fica pequenininha a letra. Eu vou ler aqui, tá? Ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando e achavam-se ali assentados, preste bem atenção. Quem estava sentado? Fariseus e mestres da lei. Da onde eles vieram? Vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. Era muita gente. Tá certo? E o poder do Senhor estava com ele para curar. Próximo, 18. Vieram então uns homens trazendo em um leito um paralítico e procuravam introduzi-lo, não é? E pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-los, por causa da multidão. Quem era a multidão? Você lembra lá no verso anterior? A maioria deles, fariseus, mestres da lei de toda a circunvizinhança ali. Judéia, tá certo? Jerusalém, das aldeias. Por causa da multidão, eles não conseguiram entrar. Subindo ao eirado, o desceram do leito por entre os ladrilhos, para o meio, diante de Jesus. Próximo. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. Pode passar. E os escribas e fariseus que estavam lá, claro, arrazoavam, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Próximo. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: estão perdoados os teus pecados, ou levanta e anda? Mas, para que saibais que o Filho do Homem
tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa, fazendo o quê? Glorificando a Deus. Próximo. Só glorifica a Deus quem reconhece, tá? Quem o reconhece. Todos ficaram atônitos e davam glória a Deus. E possuídos de temor diziam: hoje vimos prodígios. O que eu estou dizendo para vocês aqui? Usando também esse texto. Eu estou falando que nós devemos também trazer pessoas para perto de Jesus. Ok? Para estarem expostos a Jesus. Você notou algumas questões aí no texto que lemos agora? Todos ouviram falar de Jesus. Estavam inclusive na casa de Jesus. Essa casa é de Jesus. Esse texto aí. Ó, amutuado, cheio de fariseu, cheio de doutor da lei, que queriam, né, receber o ensino de Jesus, né? O que vocês acham? Não, né? Só que não, né? Estavam amutuando ali. Tem duas classes de pessoas aí. A primeira, aqueles que estavam perto de Jesus, estavam até perto, mas não tinham conhecimento nenhum de fato quem ele era. Os fariseus, os mestres da lei. Ou não, lemos aí no texto. Segundo, a outra classe de pessoas, aqueles que, conhecendo o Senhor, se apressaram em receber seu ensino e praticá-lo. Duas classes de pessoas. Todos ouviram falar de Jesus. Sim, ouviram, estavam lá. Primeira classe, aqueles que abarrotaram a casa de Jesus, travando janelas, portas, porque estava abarrotando tudo, não dava para ninguém entrar, apenas para coletar alguma coisa que ele pudesse falar, para utilizar contra ele Jesus, claro, né? E com isso, naturalmente, impedindo as pessoas que se achegassem perto de Jesus. Essa é uma classe de pessoas. Tem gente assim. A segunda classe de pessoas são aqueles que, conhecendo o Senhor, intentaram de todas as formas possíveis trazer o amigo para perto de Cristo. Eles não mediram esforço nenhum para isso. Tanto não mediram que entraram pelo telhado. Tem noção que é isso? Chegaram ali, está tudo abarrotado, está cheio de gente. Eram os fariseus, que não queriam nada com nada. Mas essa segunda classe de pessoas, coisa nenhuma, vamos subir. Vai no eirado, colocaram lá, olharam, ó, Jesus está mais aqui no centro, tira aqui então, desceram para perto de Jesus. Eles não mediram esforço para levarem o amigo deles para perto de Jesus. Percebeu? Trazer é algo importante, não é somente falar. Trazer é algo importante, ou não? É algo importante. Uma terceira coisa ainda nesse ponto, é que eles imploraram, está no verso 36, do texto principal que lemos. E lhe rogavam que ao menos pudessem tocar na orla de sua veste. E todos os que tocaram ficaram sãos. Está dizendo aí que eles rogavam. Aqueles a quem eles tinham trazido, né? Para que pudessem ser curados. Sabe o que é rogar? Rogar é pedir com insistência. E humildade ao mesmo tempo, é claro. Rogar, meus irmãos, é suplicar. Rogar é implorar, é instar. E isso é rogar. Eles rogaram, tá certo? Eles suplicaram, eles aqui, não é? Imploraram que ao menos pudessem tocar a orla das vestes de Jesus. Eles fizeram isso. Quem? Aquelas pessoas que eles anunciaram antes, aquelas pessoas que eles trouxeram e agora estão implorando para Jesus. Deixa pelo menos eles tocar na orla do Senhor. É isso que eles estão dizendo. É exatamente isso. Em outras palavras, irmãos, eles oraram. Uma verdadeira paixão pelas almas se manifesta rapidamente na oração. Uma oração persistente para a salvação. Quantas vezes você orou para que alguém fosse salvo? Parou para pensar nisso já? Uma oração, ou na oração, Deus nos direciona a buscarmos as almas, irmãos, pregando o Evangelho. Nos direciona. Na oração, nos tornamos canais através do qual o Espírito Santo realiza a obra salvífica. Nós somos só instrumentos, canais. Parafraseando Charles Spurgeon, uma frase que eu gosto muito, já citei aqui uma vez. Evangelização, falar, anunciar, pregar o Evangelho, é um mendigo contando para o outro onde ele encontrou o pão. É isso. Falar do amor de Cristo, ensinar, trazer, implorar ao Senhor que nos receba, é justamente falar, olha, eu achei esse pão, achei, né? Cristo nos achou.
Eu quero compartilhar com vocês. Foi o que eles fizeram. Reconheceram Jesus? Manda avisar. Compartilhar. Evangelização é isso, irmãos. É um pedinte, um mendigo contando para outro faminto, onde ele encontrou o pão. Que pão? Pão da vida que desceu do céu. Jesus. Horas. João 6,35. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida, e quem vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Terceiro e último, para a gente finalizar bem rápido. O terceiro aspecto da diligência cristã que devemos ter como norte, ou fator norteador, é o seguinte: por onde nós devemos praticar essa boa preocupação pelas almas? Preocupação de todo não é um mal, essa é uma boa preocupação. Estou preocupado com as almas, é uma boa preocupação. Ansiedade de todo não é mal. Eu anseio que o Senhor Jesus volte e busque a sua igreja, é uma boa ansiedade. Percebe? Por onde nós devemos começar a praticar isso? Verso 35. Reconhecendo os homens daquela terra, mandaram avisar a toda a circunvizinhança e trouxeram todos os enfermos. Os homens daquele lugar enviaram a mensagem, como disse, a toda aquela região. Sabe que isso tem a ver com justamente de onde eles devem começar? Eles se tornaram evangelistas do próprio povo. Se tornaram evangelistas do próprio povo. Perceberam? Enquanto tivermos paixão pelas almas, quando nós começarmos aqui a ficar, e é essa palavra mesmo, sobrecarregados e preocupados com a salvação daqueles a quem nós convivemos, quando nós caminharmos por aí, a coisa está caminhando certo. Porque aí eu vou estar numa vida de oração, eu estou numa vida de ir, de falar, de trazer, de convidar. Tem irmãos que fazem isso aqui na igreja. E graças a Deus pela vida deles. Estão caminhando por isso, nesse princípio. Eu começo aonde? Em Jerusalém. Primeiro é por lá. Atos capítulo 1, verso 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, começa aqui, em casa, tanto em Jerusalém, como também em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Não é só Jerusalém, é tanto em, como em, tá certo? Mas começa em Jerusalém. O ponto aqui, irmãos, é que nós devemos ser o evangelista entre os nossos. Tá certo? Começando aonde? Na sua casa. Lá na sua casa, lá. Exatamente lá. Você precisa ser um evangelista lá. Tá certo? Você precisa ser um evangelista na sua vizinhança. Precisa. Você precisa ser um evangelista no seu bairro, ou não? Precisa. Na cidade onde você vive. Claro. Se alguém que fala de Cristo Jesus para as pessoas, irmãos, precisa fazer isso, nós devemos ser esse alguém. Seja alguém, irmãos, que manda avisar das mais variadas formas, e que benção que nós temos nas redes sociais, inclusive hoje. Avisar das mais variadas formas, a quem você puder, que a palavra de Jesus será exposta. Quando? Lá naquele dia, no domingo, na quarta, na quinta, na segunda. Vai ser exposta a palavra. Manda avisar lá o fulano, o beltrano e o ciclano. Vamos lá, eu vou passar na sua casa. Você precisa ser um evangelista. É a palavra do Senhor que vai ser exposta. Seja alguém, irmãos, que propagará o aviso de que Jesus está vivo. Ele está vivo. Você precisa ser alguém que propaga isso. Ser um evangelista em todo o tempo, irmãos. E aqui eu vou concluindo. Vou encerrar aqui para louvarmos. Sejamos nós, irmãos, dedicados e zelosos nisso. Sejamos nós, irmãos, empenhados nisso aqui. Sejamos nós fervorosos por isso aqui que eu estou dizendo. Tanta coisa para a gente discutir, vamos discutir isso. Lembre-se, identifique a real necessidade dos perdidos e apresente Jesus como uma única solução e completa solução. Relembre-se, preocupe-se com as almas, mas não somente isso. Exercite na prática essa preocupação de falar do amor de Cristo e de aproximar as pessoas de Cristo. Não de você mesmo, mas de Cristo. Porque se elas olharem para nós, elas vão se decepcionar. Mas quando elas olham para Cristo, não. Não há nenhum defeito nele. Inicie, irmãos, essa diligência em casa. Comece pela sua vizinhança. Comece pelo bairro. Lá talvez onde você trabalha, onde você estuda. Comece aí. Tá certo? Tem muita gente que quer ser missionário na Disneylândia, não é? Começa lá. Não tem problema não. Nós somos uma igreja
também que tem missões transculturais e boas, né? Das boas. E rogamos por isso, claro, sem dúvida nenhuma. Mas nós precisamos começar aqui, em Jerusalém, no bairro onde Deus nos plantou aqui, tá certo? Na região onde Deus nos plantou aqui. Finalizo para louvarmos. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Qual é a diligência que nós devemos ter? Todas essas. Que Ele nos ajude a nós termos essa diligência. E que essas diligências sejam principalidades na nossa vida. Tem em primeiro lugar. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo, como a nós mesmos. Sermos diligentes e não meramente ouvintes esquecidos. Ouvimos isso hoje e esquecemos. Frequentadores de culto, isso não serve. Nós não estamos aqui só para frequentar culto, não. Nós servimos num reino vivo, um reino inabalável, e o que o reino jamais terminará, é eterno. Você tem noção de quem você é? Como embaixador de Cristo, súdito do reino de Cristo, você está representando os interesses da nossa Constituição. Olha a nossa Constituição aqui. A Constituição de Cristo Jesus, dos valores e princípios desse reino. Como é que nós não vamos ser diligentes quanto a isso? Que Cristo nos instrua, que Ele nos ajude, e que de uma vez por todas, irmãos, faça-nos entender que o Evangelho é base sólida. Os fundamentos se transtornam, mas a base sólida, o cetro do Senhor, da qual Ele governa no trono de glória, não se abala, não. Fique tranquilo quanto a isso. Nós não vamos adequar nada, não. Nós vamos adequar a pregação do Evangelho. Nós vamos pregar o Evangelho para que as pessoas se adequem ao Evangelho. É o Evangelho. Goste quem gostar, doa quem doer. É o Evangelho. É Ele que salva, Ele que cura, Ele que liberta. É o Evangelho. Termino aqui. Romanos 1,16. Lembre-se do que Paulo disse. Porque eu não me envergonho do Evangelho, não é isso? De Cristo Jesus. Está lá, ó. Evangelho de Cristo Jesus. Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro o judeu e também do grego. Não está falando de nacionalidade aqui. Todas as pessoas. Eu não me envergonho desse Evangelho. Por que é que eu vou querer alterar, atualizar a Bíblia, fazer alguma coisa nesse sentido? Absolutamente não. Nós pregaremos o Evangelho como ele é. Diligentemente. Em suas bases históricas, teológicas e de convicção daquilo que nós sabemos que Deus é e de quem nós somos. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé e vamos louvar ao Senhor.